Olá pessoal, meu nome é Agatha, sou aluna do curso de Letras da Unifeb e a nossa aula de hoje será sobre o romantismo no Brasil, a Escola Literária Romantismo no Brasil. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a primeira e a segunda geração do romantismo no Brasil. Então, para começar, temos que se situar, saber o que estava acontecendo na época no Brasil e entender o que foi o romantismo. Aqui temos um breve resumo. O romantismo no Brasil foi um movimento literário que reuniu uma produção muito rica de textos poéticos, teatrais e romances. Teve como marco inicial a publicação do livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, 1811-1882. Em 1836, que foi a publicação do livro. Além dessa obra, a revista Niterói foi publicada nesse mesmo ano em Paris. E ela também foi precursora do movimento. Então, o romantismo no Brasil se caracterizou, num primeiro momento, pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore. Temos como o índio, exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Então, esse foi o início do romantismo no Brasil. Com a independência do Brasil, efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período buscam a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Isso porque, durante séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Então, nesse momento, os folhetins, que eram pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começaram a se popularizar no país, que fez surgir um público leitor, tornando a leitura mais acessível. E o movimento romântico no Brasil está dividido em 3 fases, também chamadas de gerações. Cada uma delas possui características próprias e reúne diversos escritores. Então, nós temos a primeira geração romântica, que aconteceu de 1836 a 1852, e falava, os temas principais eram o nacionalismo, indianismo e a literatura religiosa. A segunda geração romântica, que foi de 1853 a 1869, e os principais tópicos abordados eram o egocentrismo exacerbado e o pessimismo. Também temos a terceira geração romântica, foi de 1870 a 1880, e ela era de cunho social e libertário. Então, basicamente, foi isso que aconteceu, Isso que era o movimento romântico. Dando continuidade agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira geração romântica. Então, a primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde, como já disse anteriormente, de 1836 a 1852, baseada no binômio nacionalismo e indianismo. Então, seu marco inicial foi a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do escritor Gonçalves de Magalhães. No contexto histórico, a recente independência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, faz com que os escritores deste período
buscassem temáticas que definissem a identidade nacional. Por esse motivo, o tema do índio é muito explorado nessa fase, conhecido por indianismo. Então, nessa época, né, com tudo que estava acontecendo no país, a recém-independência, os autores iriam buscar retratar isso em suas obras. Então, toda essa identidade brasileira, né, a identidade do povo brasileiro, um amor pelo país, né, eram retratados nas obras. Então, nós temos como as principais características a exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio ou indianismo, sentimentalismo, emoções, nacionalismo ufanista e brasileirismo, linguagem, né? Então, linguagens tradicionais brasileiras. E agora nós temos uma lista, né, dos principais autores da primeira geração romântica. Então, José Gonçalves de Magalhães, que foi considerado o fundador do romantismo brasileiro. Ele que publicou o livro, né, que é um marco para a primeira geração romântica. Ele nasceu no Rio de Janeiro, foi poeta, professor, ensaísta, diplomata, político e médico brasileiro. Personagem brasileiro multifacetado, recebeu o título de Visconde de Araguaia no ano de 1874. Então, algumas de suas obras são Os Suspiros Poéticos de Saudade, 1836, O Poeta e a Inquisição, 1839, A Confederação dos Tamoios, 1857, Os Indígenas do Brasil perante a História, 1860. Também temos Antônio Gonçalves Dias. Gonçalves Dias ele foi um poeta, jornalista, professor, etnógrafo, advogado e teatrólogo maranhense. É um dos que mais representam a poesia na primeira fase romântica. E algumas obras são Canção do Exílio, Juca-Pirama, Os Timbiras. Também temos Manuel José de Araújo Porto Alegre. Foi escritor, jornalista, pintor, caricaturista, arquiteto, crítico, historiador, professor, diplomata e político brasileiro. Ele é considerado fundador da revista Guanabara e Lanterna Mágica. As principais obras é A Destruição das Florestas, Brasilianas e Colombo. Também temos Joaquim Manuel de Macedo, escritor e médico brasileiro. Ele destaca-se pela prosa, né? Sua obra intitulada A Moreninha, publicada em 1844, é considerada o primeiro romance brasileiro. Outras obras que se destacam: O Moço Loiro, A Luneta Mágica, As Vítimas Algozes. E nós também temos Manuel Antônio de Almeida, escritor, jornalista, médico e professor brasileiro. Ele foi quem escreveu Memória de um Sargento de Milícias, clássico do romantismo. Foi publicado durante um ano nos folhetins do jornal Correio Mercantil, no qual o autor era redator. E nós também temos José Martimiano de Alencar. José de Alencar, né? Foi cronista, romancista, jornalista, crítico, político, advogado e dramaturgo brasileiro. É conhecido pelos romances regionalistas, históricos e indianistas, né? Dos quais se destacam 5 Minutos, O Guarani, A Viuvinha, Iracema, O Birajara e O Sertanejo. Esses foram alguns dos principais, né, autores da primeira fase, primeira geração romântica. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda geração. Então, a segunda geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1853 a 1869.
ela é denominada ultrarromântica, ou também geração mal do século. Os principais temas dessa fase são a morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação, pessimismo. No Brasil tem como marco inicial a publicação da obra Poesia, de Álvares de Azevedo, em 1853. Nessa fase, a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon Byron, Lord Byron. Isso porque os escritores absorvem um estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico que é presente na literatura de Byron. Por isso, essa geração ficou conhecida também por geração byroniana. Nós temos as principais características, que era o profundo subjetivismo, sentimentalismo exacerbado, exagerado, pessimismo e a melancolia, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo, saudosismo. Temos como principais autores, Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo ele foi contista, dramaturgo, poeta e ensaísta brasileiro e destaca-se pelas obras Três Liras e Noite na Taverna. Casimiro José Marques de Abreu, Casimiro de Abreu, mais conhecido, o poeta brasileiro, autor do célebre poema Meus 8 Anos. E também pode-se destacar as obras As Primaveras, Saudades e Suspiros. Também temos Luiz Nicolau Fagundes Varela. Ele é um poeta brasileiro e patrono na Academia Brasileira de Letras. Fagundes Varela foi um importante escritor da literatura romântica brasileira. Mesmo sendo considerado byroniano, já apresentava em sua obra características da terceira geração romântica. E de sua obra podemos citar Vozes da América e Noturnas, as obras mais famosas dele. Também temos Luiz José Junqueira Freire, conhecido como Junqueira Freire, que foi um monge, sacerdote e poeta brasileiro, com uma obra muitas vezes considerada conservadora. Ele abordou temas como horror, desejo reprimido, sentimento de pecado, revolta, remorso e obsessão de morte. Podemos citar Inspirações do Claustro. É uma obra muito forte dele, muito famosa. E, por fim, temos Pedro Luziense de Bittencourt Calazans. Ele foi um poeta, crítico e jornalista brasileiro. Publicou seu primeiro livro de poesia, Adeus, com apenas 16 anos. De sua obra poética podemos citar Páginas Soltas, Últimas Páginas, A Morte de uma Virgem, A Rosa e o Sol. São as principais obras dele. Esses foram os principais autores, da segunda geração romântica. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouquinho as características principais, o contexto também que se passa, o que estava acontecendo no país para quando ocorreu essa transição para o romantismo. E agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios, para poder fixar melhor esse conteúdo aprendido. Boa sorte!
Então vamos lá. O primeiro exercício está pedindo o seguinte: assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção. O romantismo, graças à ideologia dominante e a um complexo conteúdo artístico, social e político, caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de naturezas humanas, marcadas por... Então, nós temos as opções: teocentrismo, hipersensibilidade, alegria, otimismo e crença, né? Alternativa A. Alternativa B: etnocentrismo, insensibilidade, descontração, otimismo e crença na sociedade. Alternativa C: egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Alternativa D: teocentrismo, insensibilidade, descontração, angústia e desesperança. E a alternativa E: egocentrismo, hipersensibilidade, alegria, descontração e crença no futuro. Então, a resposta correta, né, que vai falar sobre as características, né, humanas, as características de natureza humana que mais serão abordadas no romantismo é a alternativa C, o egocentrismo, né, que é o eu no centro de tudo, o meu ego, os fatos de ser eu, né, o existencialismo. A hipersensibilidade, que é um sentimentalismo exagerado. A melancolia, o pessimismo, angústia e desespero. Essas aqui são características da segunda fase do romance, né, do romantismo. Portanto, é a segunda fase também que mais podemos notar o aparecimento de naturezas humanas. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. A nossa próxima questão é sobre a prosa no romantismo brasileiro. É incorreto afirmar. Letra A: foi disseminada pelos folhetins publicados nos jornais. Essa aqui está correta, né? Porque foi através dos folhetins que se popularizou a prosa. Letra B:
Caracterizou-se por romances policiais de caráter nacionalista. Isso aqui já está incorreto, né? Não eram romances policiais. A letra C teve José de Alencar como maior representante dos romances indianistas. Essa está correta também. José de Alencar foi uma figura muito importante com os romances indianistas. Letra D apresentou aspectos dos costumes burgueses com romances urbanos. Essa está correta também, né? Porque o cenário dos romances, das prosas, eram os romances que se passavam, os romances urbanos, né? Que representavam os costumes burgueses. E a letra E valorizou a identidade nacional por meio dos romances regionalistas. A letra E também está correta, né? Nós tivemos romances indianistas, romances urbanos e romances regionalistas. Portanto, incorreto é só a alternativa B. Caracterizou-se por romances policiais de caráter nacionalista, pois não eram romances policiais. Próximo exercício, nós temos sobre o romance regional. Estão corretas todas as alternativas, exceto a alternativa A. Apresenta o índio como herói nacional, símbolo da pureza e inocência. Alternativa B. É marcado pela diversidade regional e cultural do Brasil. Alternativa C. Está relacionado com as particularidades dos habitantes de diferentes regiões. Alternativa D. Explora expressões utilizadas no universo sertanejo. E a alternativa E. Apresenta paisagens do sertão nordestino em muitas obras. Na primeira, né, sobre o romance regional. Então, estamos falando de romances regionais, são das regiões do Brasil. E aqui está dizendo, né, a letra A, apresenta o índio como herói nacional, símbolo da pureza e inocência. Isso não acontece no romance regional, isso acontece no romance indianista. Portanto, a letra A já seria a alternativa que está incorreta, né? Portanto, a alternativa A apresenta o índio como herói nacional, símbolo da pureza e inocência.
Agora, pessoal, nós vamos para o próximo exercício, que está dizendo o seguinte: são todas características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto, nós temos a letra A, valorização do elemento indígena, visto como herói nacional. Esta é uma alternativa correta, né? Então, portanto, ela não é a exceção. A alternativa B, exagero pelo subjetivismo e emocionalismo. Essa daqui, exagero pelo subjetivismo e emocionalismo, ela já é pertencente à segunda geração. E nesse caso aqui nós queremos os elementos, né, as características da primeira. Portanto, essa aqui seria a nossa exceção, seria a alternativa que deveria ser assinalada. A letra C, regionalismo, está correto também, porque faz parte da primeira geração. E a letra D, fuga da realidade, também está correto, né? Porque também faz parte da primeira geração. Portanto, resposta correta, né? A letra B. Exagero pelo subjetivismo e emocionalismo, já que essa característica ela pertence à segunda geração romântica, conhecido também como ultrarromantismo, né? Agora nós vamos para o nosso último exercício, né? Então, em relação ao romantismo, pode-se afirmar que 1. O poeta romântico deixa-se arrebatar pelo conflito entre o mundo imaginário e o mundo real, expresso no sentimentalismo acentuado. A2. Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães pertenceram à segunda geração romântica. A3. O elogismo leva o autor romântico a instabilidade emocionais, que são traduzidas em atitudes contraditórias: entusiasmo e depressão, alegria e tristeza. Então vamos lá, a respeito sobre a primeira afirmação. Está dizendo que o poeta romântico ele deixa-se arrebatar pelo conflito entre o mundo imaginário e o real, expresso pelo sentimentalismo exagerado, né? Um sentimentalismo acentuado.
esta é uma afirmação correta? Sim, é uma afirmação correta, porque é uma característica, né, principalmente da segunda geração romântica, esse sentimentalismo acentuado, principalmente. A segunda afirmação, nós temos que Casimiro de Abreu, Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Gonçalves de Magalhães, eles pertencem à segunda geração romântica. Neste caso aqui, está incorreto, pois esses autores eles pertencem à primeira geração romântica, são autores da primeira geração. Portanto, a 2 é uma afirmativa incorreta. E a 3 está falando que o ilogismo leva o autor romântico à instabilidade emocionais. São traduzidas em atitudes contraditórias, entusiasmo e depressão, alegria e tristeza. A 3 também está correta, né? Pois, principalmente na segunda geração, a gente pode ver isso muito bem retratado. Portanto, a que apresenta 1 e 3 como correta é a alternativa A, que está dizendo apenas 1 e 3. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Bom, pessoal, esse foi o nosso conteúdo, né, sobre a primeira, segunda geração romântica. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração da aula. E espero que vocês tenham entendido e compreendido, né, as principais características e o contexto histórico, também conhecido os autores principais das duas primeiras, né, a primeira e a segunda, no caso, geração romântica brasileira. Muito obrigada pela atenção.